Gente, olha, veja que, pelo menos, o Elon Musk, ele pôde ver a sua relação com a filha aí pelo ralo. Porque aqui, pode ser talvez que seja um mau pai também. ele não Essa é uma hipótese tivesse... que não pode ser descartada. Exatamente. Pode ser que Ou no meio pessoal também. ele seja um picareta. Exatamente. Vai saber. Exatamente. Mas vamos mudar aqui. Tem razão, Agora Felipe. vamos vir aqui pro Brasil, porque todo mundo quer ficar no Brasil. Eu falei do Elon Musk e a gente voltou pro Brasil. Né? Nós somos aqui muito apegados à nossa terra morena. Mas vamos falar aqui de uma pessoa que não deixa, né, esse Brasil ser orgulhoso da classe política. O deputado federal André Janones, que eu não sei por que o Alexandre de Moraes não manda prender este sujeito. Esse não é o Jean Willis? Esse é o Janones. Ah, Janones. Tá parecido, né? Eles são Parecido, né? Bom, mas o Janones, um dos principais cabos eleitorais de Lula nestas eleições, e outros apoiadores do candidato petista estão espalhando ataques, vejam só, senhores, homofóbicos nas redes sociais. E o partido não se posiciona. Os principais alvos são Nicolas Ferreira, deputado federal eleito pelo PL no estado de Minas Gerais, e o pastor André Valadão. Nicolas foi chamado de homossexual e apontado como participante de um vídeo fake fazendo sexo oral, o famoso bola gato, em outro homem. Já a jornalista, esta é o concurso, como diria o nosso nobre carnavalesco Clóvis Bornai. Patrícia Leles, ou Patrícia Lelé, usou os termos viadão e chupetinha para denegrir a imagem de Nicolas. Ela também postou uma montagem de dois homens sem camisa se abraçando com os rostos do pastor Valadão e de Nicolas. Pois bem, tá aí. Essa é a campanha daquele que jura que é o defensor das minorias. E aí, Beatriz? Aonde é que vai esse discursinho agora? Esse nhenhenhê, esse somebody love de que aqui é amor. Mais amor, por favor. Confirmando o que eu havia dito há pouco sobre justamente Stalin ter perseguido. Então você vê que finalmente tem uma coerência na esquerda, né? Finalmente temos uma coerência. Quando? Através de ataques homofóbicos, através desse tipo de injustiça que eles cometem através de fake news. O que muito me surpreende, na realidade, não é nem essa postura, porque isso é esperado. O que me surpreende é a militância da internet não estar totalmente voltada e revoltada com este fato. Por quê? Porque se trata do PT e para eles a gente tolera? Não é possível. A gente pode sofrer homofobia do Janones? É legal? E aí, Felipe? Não, eu acho... O Lula não devia jogar, falar assim, se ele fosse mesmo assim, o cara que gosta da minoria, o cara que gosta do gay, o cara que gosta da trans, eu não devia falar, Janones, você tá fora, meu cara. Meu cara, eu não quero ver a sua cara pelo resto da minha vida. Por que não o faz? Não, essa é uma pergunta que tem que ser colocada realmente. Não é? Mas assim, eu gosto de destacar que essa campanha suja, com fake news, campanha destilando ódio, tem vindo dos dois lados. Tanto do lado do Bolsonaro e dos bolsonaristas, quanto do lado do PT e dos petistas. Né? É bom destacar que o Nicolas, numa das várias manifestações dele, onde começou esse ataque do Janones, ele também se utilizou de fake news, colocando um possível uso de equipamentos sexuais por parte do Janones, né? Ou seja, dos dois lados tem esse conflito e esse esgoto. Né? É impressionante como essas eleições está sendo discutida e está sendo debatida no esgoto. Né? Ninguém apresenta proposta nenhuma, só tem discurso de ódio dos dois lados. Né? Agora são 14 horas e 30 minutos. Mas é o seguinte, a direita ela é famosona, né? O pessoal do Lula fala. Eles são homofóbicos, eles são transfóbicos. Eles poderiam baixar o nível, relegando a sexualidade para um esgoto que o Brasil não tem.
É uma tática que o PT está utilizando, né, por meio do Janones, de usar a mesma arma dos bolsonaristas em geral. Né? Mas se você acusa o cara de ser homofóbico, você vai ser homofóbico também e se dizer defensor da minoria? Eu acho que esse discurso do Janones é homofóbico, sim. Né? Tem que ser rechaçado. O PT deveria, via público, falar contra esse discurso do Janones. O Janones está passando do limite, realmente. Eu que gosto de uma campanha propositiva, uma campanha proativa, discussão de projetos, eu fico mal com o Janones coordenando e tendo uma importância na campanha do Lula. Mas, assim, é bom destacar. Isso não veio somente do lado do PT e do petismo. Não é? E eu não acho, ao contrário de alguns, que chumbo trocado não machuca. Para mim, machuca sim. É absurdo e tem que ser rechaçado por todo mundo. Com tanta fake news para inventar, Ricardo Salles, o partido que acusa o outro de homofóbico vai ser homofóbico? Não tem sentido. Ou eles são homofóbicos mesmo, é aquilo assim, eu tô te enganando, assim, vem cá, diversidade, a bandeira do arco-íris, e por trás fica lá, é viadão, é o bola gato. É isso, é porque é isso que parece. Olha, é a história do politicamente correto e, né, da imposição, aquilo que nós falamos agora há pouco aqui, da imposição desse patrulhamento ideológico do politicamente correto. Como se ser de esquerda fosse sinônimo de virtude e ser de direita é sinônimo de problema. Ser de esquerda é sinônimo de democrata, de direita, torturador. Sendo que há exemplos, você pode pegar essa lista e ir até o fim, qualquer assunto que você quiser, existe um aspecto bilateral desses assuntos. Tem esquerda homofóbica, tem direita homofóbica, tem direita radical, tem esquerda radical. Tem gente, porque isso é da natureza do ser humano. Você tem gente boa e gente ruim em todo lugar. No condomínio, no bairro, na família, na rua, na escola, na universidade, qualquer lugar que você for, vai ter gente boa, gente ruim. Não é por aí. Eu também acho que não é por aí. Agora, o que as pessoas tentaram criar foi justamente esse sentimento, que ao estigmatizar a direita com todos os preconceitos possíveis e colocar à esquerda todas as qualidades, os adjetivos homofóbicos não passarão. É isso. Não, nada passará, né? Você só passa se você for tudo de bom. E para ser tudo de bom, você tem que ser de esquerda, na visão dessa turma. Uma pessoa da direita não pode ser educada, não pode ser respeitar as opiniões dos demais, sendo que as liberdades individuais, na história do planeta, são muito mais respeitadas pelos governos de direita ou governos liberais do que os governos de esquerda mais duros. A história mostra isso. O que se citou aqui, como foi no Stalin, como foi no Karl Marx, como foi no CAO, como é em Cuba, como é na Venezuela e onde quer que seja. Então, há uma gama de exemplos para qualquer paladar, qualquer gosto que você queira olhar. No Brasil de hoje, para circunscrever a discussão no Brasil de hoje, a verdade é a seguinte: a sociedade brasileira está dando pauta a uma porcaria de um deputado que, se você perguntar para ele quem é o presidente da Argentina, como ele mesmo respondeu, ele vai errar. O presidente da França, ele falou o nome da Argentina, agora não lembro mais. Falou que o presidente da Argentina era o Macron. Como é que é? Falou, né? Não foi isso que ele falou? Que o presidente da Argentina era o Macron. Quer dizer, o cara é débil mental. Por que nós estamos discutindo esse cara? Esse cara tinha que ser jogado ao ostracismo absoluto. Ele é absolutamente irrelevante. Ele é pior do que uma figura caricata. Ele é uma figura perniciosa. Porque ele não é inteligente, ele não é habilidoso, ele não representa um grupo de opinião, ele não é sequer coerente com essas pautas que vocês acabaram de falar. Ele é um palhaço, a verdade é essa, é um palhaço de circo que não tem muita graça, né? Eu tive o desprazer de ver essa pessoa pessoalmente no debate à presidência da República, no primeiro turno, e aí no meio do debate, porque faz parte da política, o grupo do Bolsonaro, quando o Lula falava, vaiava. O grupo do Lula, quando o Bolsonaro falava, vaiava também. Faz parte, que nem ser em torcida de futebol. Faz parte. Vamos dizer assim, tá dentro das expectativas. Esse cara se levanta uma hora com o celular gravando, quer dizer, já veio fazer showzinho de internet, já tinha provocado o Nicolas Ferreira naquele mesmo dia. O Nicolas acho que nem percebeu que estava sendo provocado. Quer dizer, o cara é um palhaço, não tem outra palavra para descrever isso daí. Acho que devia ser relegado à absoluta irrelevância, que é o que ele merece. Kobayashi, você acha que o Janones nutre desejos
Eu acho que sim, mas não esses desejos, Pavinato. Eu acho que tem um fundo de dor de cotovelo nessas alegações do Janones. Por quê? E ele foi candidato a deputado federal em Minas Gerais e foi o segundo mais votado de Minas, ficando atrás exatamente da vítima das suas fake news, o Nicolas Ferreira. E não ficou atrás, perto, não. O Nicolas Ferreira teve 1.492.000 votos. O segundo lugar, o Janones, teve 238.000. Uma votação expressiva, mas 7 vezes menor do que a vítima dele, o Nicolas Ferreira. Isso chama atenção, tem uma dor de cotovelo aí nessas alegações, e algumas outras coisas me chamam a atenção aqui também. Primeiro, essa participação de quem, divulgando, fazendo coro a esses ataques, a jornalista Patrícia Leles. Se você der um Google aí em relação ao que já disse a Patrícia Leles, você vai ver que ela tem uma necessidade de exposição pública, querendo sempre se envolver e atacando pessoas que fazem parte do governo ou que são apoiadores, enfim. É um histórico, algo a se estudar. Quem é essa moça aí? A jornalista Patrícia Leles já fez alegações, inclusive com denúncia protocolada, enfim, um boletim de ocorrência, contra Marco Feliciano, contra o Eduardo Bolsonaro, acusações de ter sido amante de um, depois do outro, enfim, parece que ela tem uma necessidade de estar no radar, ela quer ser vista sempre com alguma notícia. Vale a pena fazer uma pesquisa sobre o que ela mesma posta. Então, assim, já tem uma descredibilidade na própria pessoa. Ela posta ou ela bosta? Ela posta, né? Desculpa, entendi mal. Ela já tem aí na ficha corrida dela a acusação de transfobia também, né? Essa mulher não é flor que se cheire. E agora ela tá na turminha do bem, tá abraçando o Lula. Mas assim, homofóbicos não passarão. A gente tem que ser coerente com o discurso. Porque se ele fosse homossexual, se a esquerda, se o próprio Janones tem um discurso de proteção às minorias, isso não seria um objeto de ofensa. Essa é a premissa básica, né? Se fosse, não é. Já é fake news. Aliás, o próprio Janones deixa claro nas declarações dele de que ele vai fazer todo tipo de ataque. Ele quer, a todo custo, manifestar suas opiniões e não se importando em fazer fake news. Já é predisposto dele esse tipo de conduta, né? E por que o Xandoca, o ministro Alexandre de Moraes, ele não faz o que ele já fez aliás, o que é ilegal, né? O que ele fez é ilegal. Você mandar suspender, né, as contas de redes sociais porque esta pessoa vai cometer crime. Isso não existe, mas ele fez com a imprensa bolsonarista. Por que ele não faz agora com o Janones? Não, são questões diferentes, mas assim, eu gostaria de destacar, eu discordo um pouco do Nelson, tudo bem que na substância ali é irrelevante, né? Porque, segundo o colocado mais votado em Minas Gerais, é relevantíssimo, né? Eu não sei, eu tenho certeza que não é por dor de cotovelo nesse caso, não. Então eu você acho, acha que ele nutre desejos sexuais? na minha opinião ali, o que acontece é que ele está utilizando dos subterfúgios, dos instrumentos, ferramentas que os bolsonaristas vêm se utilizando desde as eleições de 2018 para fazer o contraponto dele. Isso é errado, né? É indefensável, não dá para defender. Não, os bolsonaristas não. Alguns bolsonaristas, né? O pessoal que faz esse tipo de campanha, não é? Como e o Alexandre de Moraes, nesse caso, na minha opinião, ele também está de mãos atadas, né? Porque o Janones, querendo ou não, ele é um deputado eleito, né? Mas deputado em mandato, mas não é eleito, é em mandato, né? Esse que é o problema. Mas na verdade, essa é a questão, né? Tem que ser discutido na Câmara dos Deputados. Muitas coisas têm que ser discutidas em outros lugares. A questão é a seguinte: quando a pessoa tem um foro por prerrogativa, o famoso foro privilegiado, ele já tem ali nas cortes superiores a competência originária, né? É lá em cima que se discute. O Alexandre de Moraes, ele ultrapassa inclusive esses limites. Ele, quando determinou aí essas buscas, enfim, essas proibições a pessoas que não são nem ministros, nem deputados, nem parlamentares, não são do executivo, ele já quebrou essa regra do jogo, já saiu da linha do campo há muito tempo. Seria muito mais fácil. Não queremos nós entender a mente do professor Xavier. Isso é em vão. Nós nunca vamos conseguir atingir tamanha magnitude do nosso pensamento. Mas o fato é que eu falo por experiência própria. Quando eu falo, né, para o público,
aqui da Jovem Pan, eu recebo um feedback bastante positivo. E nós temos um público que é bastante conservador, né? Eu já recebi mensagens, né, de mães que falaram que aprenderam a respeitar os seus filhos, né, a homossexualidade dos seus filhos, me vendo, né? Gente começou a mudar de ideia, que até ontem não aceitava homossexual. E quando, na semana passada, eu fui dar entrevista num canal progressista, só faltou alguém tentar achar meu endereço para mandar me matar, porque assim, você é uma vergonha para os homossexuais. A grande verdade é essa. Eles querem que você se enquadre. Se você se enquadra, tudo bem. E quando você se enquadra, você vê um ataque homossexual. E se o Lula fosse o candidato das minorias mesmo, como ele diz que é, como se ele fosse a salvação da lavoura para os homossexuais, como ele diz que é, ele teria mandado o Janones pastar. Mas não o fez. Não fazendo, ele acaba subsumindo o pecado do Janones. Ele acaba se mostrando não tão preocupado com a causa dos LGBTs. Ele acaba se igualando à acusação que ele faz. E para quem ele faz essa acusação, talvez nem seja verdade, mas é uma acusação que ele imputa. E o que eu falo de Paulo diz mais sobre mim do que sobre Paulo. Mas esse é o que é o Lula. O Lula, o histórico da vida dele sempre foi, desde a época que ele era metalúrgico e sindicalista, sempre foi se utilizar da pauta dos outros para se promover. Essa é a história da vida dele. Ele cresceu como um líder sindical que combinava com as empresas a greve. Eu conversei com um delegado que trabalhou na época lá do grupo do Romeu Tuma, dizia que o Lula era preso, já combinado com os policiais, chegava lá, ficava no sofá fumando, era hotel, na sala. O Tuma dizia não fazia que ele ficava nada. no hotel. O Tuma ficava batendo papo com ele era tratado lá melhor do que os outros delegados. Ou seja, ele sempre se utilizou de um pretexto para tirar dividendo político. Então ele, quando está em meio aos negros, ele fala que é defensor dos negros. Depois, quando ele está em meio aos gays, ele diz que é gay, amigo dos gays. Mas quando ele se solta e mostra quem ele é de verdade, ele faz aquelas piadas que ele é. O pessoal fala do Bolsonaro, o Lula é muito mais racista que o Bolsonaro. O Lula é muito mais homofóbico que o Bolsonaro. O Lula é muito mais grosseiro, no sentido de grosseria, de palavras, de gestos, do que o Bolsonaro. A diferença é que o Bolsonaro é de direita, então a turma exacerba os comentários, que podem estar errados, evidentemente, do momento atual. É um cara de quase 70 anos. O Lula é um cara de 75, né? Acho que ele tem. Quer dizer, foi criado em outro mundo. Então aqui eu não estou nem escusando o Bolsonaro nem o Lula, estou simplesmente contextualizando. Falam coisas para os dias atuais, às vezes inadequadas, foram criados em outro momento, mas para o Bolsonaro essas coisas são exacerbadas e para o Lula essas coisas são ignoradas. O pessoal dá uma amenizada, põe todas as coisas do Lula em tom pastel, né? E o do Bolsonaro, às vezes coisas iguais ou até menos graves do que as do próprio Lula, são pintadas como a Terceira Guerra Mundial. Então é preciso perceber essa diferença de tratamento. Se eu fosse uma terceira via dessas, que ficam muito suscetíveis às coisas do Bolsonaro, essa coisa meio xereque, né, que é um cara bruto, de bom coração. O Paulo Guedes que brinca, que fala assim, o Bolsonaro é um cara de maus modos, mas bons princípios. Essa é a fala do Paulo Guedes. O Lula nem bons princípios não tem. Quer dizer, então se fosse para ser verdadeiro, tinha que se mostrar quem ele realmente é.